Que bom, meus amigos! Boa noite! Como vamos? Já falei aqui com Thiago Bergman e Júlia Gomes. Como vamos? Boa noite, meus caros amigos nerds. E aí, prontos para mais aquela aula de física? É física. O título aí tá Geografia, a África no século XXI. Tá vendo lá? Foca na humanas, mas tá errado isso aí, rapaz. Olha, queria que você soubesse que eu tô no chat aqui do ladinho. Ó, tô com o computador aqui. Já vi que tem 5 online aí. Qualquer coisa, manda dúvida que a gente tira rapidinho, tá beleza? O tema da aula de hoje é eletromagnetismo. Meu nome é Professor Vidal e hoje nós vamos fazer uma revisãozinha legal dessa parte de magnetismo e depois fazemos algumas questõezinhas para ilustrar alguns pontos principais. Eletromagnetismo é uma matéria muito extensa. Eu peguei duas partes principais, que é a ação das cargas elétricas passando por dentro de um campo magnético e a indução eletromagnética. Tá beleza? Tá pronto? Então é isso. Não esqueça, manda qualquer coisinha aqui no chat que eu tiro dúvida rapidinho. Tá legal? Vamos dar uma olhadinha na nossa tela mágica. Se liga aí. Ah, tem meu produtor aqui hoje também. Como é que é o nome do produtor? Esqueci. Fabrício. Sempre esqueço, cara. Pô, como vamos? Estamos juntos. Hoje é física. Temos 2 tempos de 30 minutos, é isso, Fabrício? Ótimo. 2 tempos de 30 minutos. Que ótimo. Meu nome é Professor Vidal, tá, filho? A ideia de hoje é falarmos de eletromagnetismo. Dá uma olhada aí, ó. Essa é a nossa ideia de hoje. Quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente começa, né, falando, a gente dá um início falando sobre ímãs. São os ímãs, né? É o primeiro ponto que a gente acaba mencionando de magnetismo, né? Não de eletromagnetismo, né? Esse eletromagnetismo, ele tem a ver com 2 campos sendo mencionados. É um campo elétrico e um campo magnético. Então esse eletromagnetismo, ele é o estudo da interação desses 2 campos, o elétrico e o magnético. A gente pode, por exemplo, citar como um exemplo de eletromagnetismo, né? Uma onda da luz, a onda eletromagnética, né? É uma onda que automaticamente está vinculada a esses 2 campos. Só que a nossa ideia de hoje não é trabalhar com essas ondas eletromagnéticas, em sim sentir como é a ação desse magnetismo e desse campo elétrico sobre as cargas. Quando a gente fala de ímãs, sempre aparece a ideia do nosso campo magnético. O campo magnético é de letrinha B de bola, lembra do nosso campo magnético? O elétrico é o nosso campo Ezão. Quando a gente estuda os ímãs, por exemplo, a gente sempre aprende que existem 2 polos magnéticos. Um que é chamado de norte e o outro que é chamado de sul. Isso é uma coisa também muito interessante em relação ao magnetismo, pois esses polos são inseparáveis. Nós nunca conseguiremos fazer com que os polos de um ímã sejam separados. Sempre teremos o norte e o sul, por mais que a gente vá particionando o ímã em pequenos pedaços cada vez menores. Isso é uma característica do que nós chamamos de alinhamento magnético molecular. O magnetismo ele se alinha molécula a molécula. E esse alinhamento magnético ele é passado para todos os pedacinhos menores de ímã que a gente tiver. Bom, quando a gente fala desse campo magnético, norte e sul, ele tem um padrão de sentido. Eu estou simplesmente falando algumas coisinhas dessa parte inicial para a gente conseguir depois entender melhor quando a gente entrar na própria revisão de hoje, né? A diferença, Júlia, entre campo magnético e campo elétrico, bom, a gente tem uma diferença boa com relação à parte matemática, né? Se a gente fosse falar sobre cálculo, né? Se a gente fosse mencionar as equações de Maxwell, a gente conseguiria fazer uma boa diferença entre campo elétrico e campo magnético com a parte matemática. Mas para a gente no vestibular, o importante é você saber que cada campo tem uma respectiva força. Então, o campo elétrico, ele atua falando sobre a força elétrica e o campo magnético atua falando sobre a força magnética.
Em termos de definição de carga, que é o ponto principal para a gente nesses dois campos, uma carga em repouso, ela gera campo elétrico. Uma carga em movimento gera campo elétrico e magnético. Então a diferença principal dos dois é a ação de força que eles são capazes de fazer. Essas forças, tanto a elétrica quanto a magnética, elas têm naturezas diferentes. A elétrica atua, né, sobre praticamente as cargas elétricas em geral, né, corpos carregados, corpos neutros, e o campo magnético ele também atua sobre cargas, mas também tem uma característica com os corpos ferromagnéticos, né, ou até mesmo com o campo magnético da Terra. Show de bola? Bom, quando a gente, voltando para essa história dos campos, dessa história dos polos, né, na verdade, quando a gente fala de norte e sul, a gente tem até um padrãozão que a gente cita, quer ver? Deixa eu puxar um shift black aqui rapidinho, só para a gente escrever de branco. Fica triste não, cara, é que a gente vai escrever de branco rapidinho. Se a gente tiver um padrãozão de imã em barra, que é um dos imãs mais didáticos que a gente cita, né? A gente vai ter um lado que é o polo norte e o outro lado que é o polo sul. O campo magnético, ele tem uma característica, né, de sair de um polo para o outro. E aí nós criamos um padrãozão. Quem é o padrãozão? O padrãozão é do norte para o sul. Esse foi o padrão que a gente criou, né? A gente chegou e falou assim, olha, a partir de agora, todas as vezes que a gente for pensar em campo magnético, a gente sempre vai analisar o seu sentido do norte para o sul. Aqui vai estar entrando, ó. Isso é um termo muito comum que a gente usa no magnetismo, né? Entrando e saindo. Você sempre diz que o campo magnético ele sai do norte e entra no sul, beleza? Então a gente também pode fazer uma nomenclatura. Quando nós trabalhamos com magnetismo, a gente trabalha com uma relação matemática chamada de R3. O R3 é quando a gente trabalha com 3 eixos de referência. A parte matemática do magnetismo, ela trabalha com 3 eixos de referência. São os eixos Y, X e Z. Esses 3 eixos, eles são perpendiculares entre si. Note, ó, perpendicular aqui, ó, perpendicular aqui, ó, e perpendicular aqui, ó. Olha só. Isso nós chamamos de R3 na matemática, né? São os números reais em 3 eixos. Essa característica que o magnetismo possui de trabalhar com o R3 está vinculada principalmente às relações entre vetores, força, velocidade, campo magnético, corrente elétrica. Esses 3 vetores, eles acabam sendo relacionados na matemática, experimentalmente que a gente percebeu isso, claro, né? Eles são relacionados com essa parte em perspectiva de 3 dimensões. Por isso é muito comum aparecer uma nomenclaturazinha assim no magnetismo. Não sei se você lembra disso. Lembra disso? Em medicina. Lembra? Uma nomenclatura de xizinho e bolinha. Isso aqui significa um vetor que entra no plano. Esse aqui é um vetor que sai do plano. Um entra, um sai. Bom, dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. Isso é uma nomenclatura que a gente está falando aqui, uma parte inicial, vamos dizer assim, com um padrão criado em relação ao sentido de campo magnético. A gente está falando dos ímãs, 2 polos, norte e sul, polos inseparáveis, e a gente criou esse padrão do norte para o sul. Em relação à Terra, a Terra é como se fosse um grande ímã em barra. Só que como nós trabalhamos na Terra com esse campo magnético, esse campo magnético da Terra ele é invertido em relação aos polos geográficos. O polo norte geográfico ele é igual ao nosso sul magnético. E o nosso polo sul geográfico igual ao norte magnético. Por que essa diferença, né? Por que essa inversão? É principalmente por conta da nossa bússola. A nossa bússola ela aponta o nosso norte geográfico. E como a bússola aponta o seu norte para o norte geográfico, é porque o norte da bússola deve ser atraído pelo sul magnético da Terra. Ficou difícil?
Dá uma olhada na tela, olha só, volta para mim. Repara só. Deixa eu puxar aqui de novo, ó. Uma tela branca agora, Shift White. Repara. Imagine que eu tivesse aqui nosso planeta Terra, ó. Ó. Tá vendo? A Terra. Se a gente colocar uma bússola aqui, ó, do lado, ó, a bússola ela vai apontar o norte dela para o norte da Terra. Dá uma olhada. Esse aqui é o polo norte da bússola, tá vendo? O polo norte da bússola é esse que a gente está pintando. Isso também é um padrão muito tradicional de vestibular, deixar o polo norte pintado. Como ele aponta para cima, aqui dentro é como se tivesse um imenso ímã. Nós sabemos que no magnetismo, os polos de mesmo nome se repelem e os polos de nomes diferentes se atraem. Se o norte da bússola ficou para cima, ó, veja, se o norte da bússola ficou para cima, foi porque o norte magnético da Terra estava para baixo, olha só. Porque aí o norte da bússola foi atraído pelo sul magnético da Terra. Então o nosso norte geográfico, que é a parte de cima, é igual ao nosso sul magnético. Enquanto o nosso sul geográfico é igual ao nosso norte magnético. Percebeu a ideia? E essa característica também nos mostra o sentido do campo magnético da Terra, né? Como se fosse uma coisa que nos protege, né? Um campo de força, vamos dizer assim, que ele fica ao nosso redor, ó, nos protegendo das partículas vindas do Sol, né? Bom, mais uma vez, olha para mim. Essa ideia inicial que a gente está trabalhando é apenas para você ter uma noção desse campo magnético feito através do ímã, como sendo um primeiro passo do entendimento dos polos magnéticos norte e sul que a gente tem dentro do nosso magnetismo. A partir de agora, a gente vai começar a ver uma das aplicações desse magnetismo, que seria a ação do campo magnético sobre o movimento de carga. Traduzindo, nós vamos fazer cargas elétricas, aquelas cargas em Coulomb, que a gente aprende em eletricidade ou em eletrostática, as cargas em Coulomb vão passar pelo campo magnético. E nessa hora, elas vão sofrer a ação de uma força. Dá uma olhada na tela de novo, olha só. Repara. Veja, a ideia do nosso primeiro ponto de revisão é falar sobre a força magnética que atua em uma carga elétrica em movimento. E essa força magnética ela vai depender de dois vetores principais. Primeiro, se é uma força magnética, obviamente que ela vai depender do campo magnético, né? Veja só. Esse é o campo magnético B. Outra coisa também que a gente vai precisar ter nesse sistema é uma velocidade. A velocidade está aqui, ó, V. Existe um ângulo entre esses dois vetores. Dá uma olhadinha no ângulo ali, ó. Que é melhor botar de preto mesmo. Dá uma olhadinha no ângulo. Opa. É porque eu estava pensando em colocar aqui, ó. Isso aqui é uma carga, tá? Suponha que seja uma carga positiva, ó. Aí essa carga ela foi lançada, como se fosse... É porque a gente não precisa ainda fazer uma coisa tão difícil, né? Mas é como se fosse uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, ela nada mais é do que um movimento de cargas. Então é como se eu tivesse uma corrente elétrica passando aqui, né? E eu pegasse uma carguinha dessa corrente elétrica. No caso, se fosse corrente elétrica, teriam que ser negativos, né? Para os elétrons, né? Mas finge como se fosse uma única carga passando ali de um conjunto de cargas de uma corrente elétrica. Aí essa carguinha está passando ali, ó, com uma certa velocidade, sofrendo a ação de um campo, tá vendo? Só para a gente poder ter uma noção, mais ou menos, do espaço que a gente está trabalhando. Aqui é como se você estivesse num plano, olha só. Como se isso daqui estivesse em cima de uma mesa, por exemplo. Como se isso fosse a tampa de uma mesa, olha só. Isso aqui está num plano.
Tá vendo? Opa. Ó. Tá vendo? Então a gente tem V e B num plano. E a força magnética, ela surge perpendicular a esse plano, filho. Lembra daquele R3 que eu tinha citado para você? Olha onde é que vai aparecer a força magnética. A força magnética ela vai aparecer aqui, ó. Perpendicular a esse plano. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Força magnética aparece ali em cima. Essa força magnética ela é perpendicular aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Deixa eu marcar aqui para você ver, ó. A força magnética ela é perpendicular aqui, tá vendo? E ela é perpendicular aqui também, ó. Ó. Ela é perpendicular aqui, ó. Mais ou menos, como esse formato aqui, quer ver? Dá uma olhada para mim. Mais ou menos esse formato aqui que a gente faz com os dedos. Você já deve ter visto. Geralmente a gente descobre se temos ou não questão de magnetismo na prova a partir do momento que a gente começa a ver as pessoas mexendo os dedos, né? Mexendo a mãozinha. Então elas começam a colocar os dedos ou assim, ou então assim, com a mão espalmada. Eu prefiro sempre trabalhar com a regra da mão direita, que é a regra da mão espalmada. Por ela ser mais, vamos dizer assim, não é que ela é mais fácil, não é isso. Ela é mais, ela é mais objetiva. Por que ela tem essa objetividade? Além dela ser mais objetiva, ela também vai poder ser usada em todas as partes do magnetismo. Qualquer situação de magnetismo eu posso usar a mão direita de uma forma bem mais rápida e bem mais direta. Então não é que ela seja mais fácil, mas ela é mais objetiva, mais direta e mais rápida. Geralmente a mão esquerda ela é mais didática. Ela é mais aquela que a gente explica no colégio. Ela não é ruim, só que ela, às vezes ela fica difícil da gente mexer a mão para conseguir encaixar melhor os vetores. Por isso que a mão direita acaba sendo mais objetiva, mais direta. A mão direita, inclusive, na matemática, ela é conhecida como regra do tapa. Não sei se você já escutou, porque você fecha a mão, como se você estivesse dando um tapa, né? Você fechando a mão, você encontra o terceiro vetor. Esses vetores que a gente está vendo, é como se eles estivessem assim, ó. Faça, bom, vestibular. Faça de força, bom de campo magnético, vestibular de velocidade. Percebeu? Ou então, quando a gente faz com a mão espalmada, a gente faz as velocidades, a velocidade nos dedos, o campo na palma da mão e a força no dedão. Isso é um suporte matemático para a determinação desses vetores. É uma regra vetorial. Essa regra vetorial ela é conhecida como produto vetorial. O produto vetorial é um produto entre vetores. São dois vetores que pertencem a um plano e eu vou encontrar o produto vetorial perpendicular a esse plano. Exatamente como a gente falou assim, ó. Volta na tela para você ver. Exatamente como a gente falou. Ó. A força magnética é perpendicular ao plano, dá uma olhada. Tá vendo lá? A força magnética ela é perpendicular. A força magnética é essa que está para cá. Deixa eu destacar ela melhor aqui. Ó. A força magnética é essa que está para cá. Ela é perpendicular a B e perpendicular a V. Sempre a força magnética ela é perpendicular ao plano de VB. Essa característica perpendicular ao plano de dois vetores é que nos traz o conceito do nosso produto entre vetores, o produto vetorial. São dois vetores dando um terceiro vetor. É por isso que a equação da força magnética ela acaba dependendo da carga e do produto vetorial VB. Olha só. Esse aqui é o produto vetorial, tá vendo? São vetores, olha. Essa carga aqui é importante você perceber que ela tem sinal. Se essa carga for positiva, ela faz o sinal do VB, né? Faz o sinal, não, desculpa, ela faz o sentido do VB ser exatamente igual ao sentido da força, né? O sentido do produto vetorial. Se a carga for negativa, o sentido do produto vetorial ele fica em sentido oposto à força, né? Exatamente por causa da característica do sinal da carga. Então, a força magnética, ela aqui vai ficar com uma formulazinha assim, ó. Q vezes V vezes B vezes seno de θ. É comum chamarmos essa equação de quem vê bem sem óculos. Que idiota. Mas a gente chama ela de quem vê bem sem óculos porque depois a gente vai dar uma mexida nessa equação quando a gente for trabalhar com corrente elétrica. Eu até comentei com você, né? É como se isso daqui fosse uma corrente, mas eu estivesse analisando somente uma carga dessa corrente.
eu posso voltar esse sistema para a corrente elétrica, né? Eu posso chegar aqui, ó, e fazer o seguinte, ó. Ao invés de estar trabalhando com uma carga, eu posso estar trabalhando com um fio. Então, eu posso ter um fio por onde passa uma corrente elétrica. Começou a misturar o campo elétrico com o magnético, tá vendo? Isso aqui é um pedaço de fio de comprimento L. Olha aí. E vendo as características da fórmula, para que quando a gente coloque na fórmula, você entenda o que cada letrinha significa, né? Q é de carga, V é de velocidade, B é de campo, F de força. Eu agora introduzi um L. Um L é de um comprimento do fio. Aqui, ó, vai ter um campo magnético, olha só. Vamos supor um campo para dentro, tá vendo? E uma corrente elétrica aqui, ó. Como se nesse pedaço de fio tivesse uma corrente passando para esse lado, tá vendo? Da mesma maneira que a gente tem a força magnética atuando sempre, né, sobre a carga que passa por um campo, na corrente elétrica eu também vou ter essa força magnética. E ela vai ser determinada também pela regra da mão, da mesma maneira como a gente faz quando tem apenas uma única carguinha. E aí, olha, nesse caso aqui, né, olha para mim de novo por conta da regra da mão, nesse caso eu tenho, olha os dedinhos, velocidade é onde está a corrente. Campo é a palma, dedão é a força. O desenho que a gente tem, as nossas cargas, elas estão para a direita. O nosso campo está para baixo. Então, a nossa força vai estar assim. Então, quando eu desenho lá na minha figura, volta lá na minha figura para você ver. A força magnética, ela vai estar aqui, ó. Deixa eu fazer a força magnética de outra cor. A força magnética, ela vai estar atuante aqui, assim, ó, no fio, ó. São três vetores que acabam trabalhando o tempo inteiro juntos, né? Força magnética, velocidade e campo. Beleza? Tá me ouvindo aí? Tudo ok? Beleza. Então, ó, se eu for dar uma desenvolvida agora, a força magnética, lembra do quem vê bem sem óculos que eu te falei? A velocidade, ela é a distância sobre tempo. Dá uma olhada. Tá vendo? Tô dando só uma desenvolvida para você ver o que vai acontecer, para a gente poder ter duas equações. Uma em função apenas de uma carga e outra em função de um conjunto de cargas em movimento ordenado, que é chamado de corrente elétrica, né? Carga sobre tempo. Então, a força magnética aqui, ó, ela também pode ser escrita assim, ó, B vezes I vezes L, seno de θ. Por isso que tem a brincadeira com a fórmula, né? Quando a gente fala assim, ó, quem vê bem sem óculos, a resposta vem na outra fórmula, é o Bill sem óculos. Olha só que ridículo. Viu aí? Quem vê bem sem óculos? É o Bill sem óculos. Na verdade, a ideia principal é que você consiga perceber qual a aplicação de cada uma delas. Uma é quando eu tenho uma carga em movimento, a outra é quando eu tenho um conjunto de cargas em movimento, como uma corrente elétrica. Show de bola? Ó, vamos dar uma olhada numa questão aqui para a gente poder fazer um exemplozinho tradicional. Olha essa. Uma questãozinha da ERD, veja. Admita 4 partículas elétricas idênticas P1, P2, P3 e P4, penetrando com velocidades de mesmo módulo em um campo magnético uniforme B, conforme ilustra o esquema. Nesse caso, a partícula em que a força magnética atua com maior intensidade é... Olha, é um exemplo tradicional do que a gente acabou de falar aqui atrás, né? A força magnética são cargas, não é uma corrente elétrica, tá vendo? São cargas. Então, a força magnética é o quem vê bem sem óculos, veja. Ele quer saber aquela força magnética que atua com maior intensidade. Todas as cargas são iguais, olha. Todas as velocidades são iguais, ó. 4 partículas elétricas idênticas, velocidades de mesmo módulo, em um campo magnético uniforme B, que é igual para todo mundo. Vai observando que ele fala que isso aqui é igual, isso é igual, isso é igual. Então, essas três grandezas, elas estão sendo constantes. Então, a nossa força magnética, ela está variando com o nosso seno. Olha só que importante. Viu só? De maneira direta, é com o nosso seno de maneira direta.
E uma teoria boa agora. Esse ângulo que está aqui na fórmula, esse ângulo que foi o ângulo que a gente viu ali atrás, vamos voltar aqui uma folha para você ver onde ele está, apesar de eu não ter destacado isso, né? Mas esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo entre V e B. Observa isso? Esse ângulo é entre V e B. Eu quero agora a maior força magnética. Então, se eu quero a maior força magnética, eu tenho que... Qual é o ângulo que tem o maior seno? É o ângulo de 90. Eu agora vou procurar aquela partícula que tem a velocidade perpendicular ao campo. Essa partícula é a partícula 3. Ela é que acaba sofrendo a maior ação de força magnética. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção agora, veja pela figura, né? A velocidade ela está para cima e o campo ele está para a direita. Você já viu? Se a gente fizesse a regra da mão direita aí, nós acharíamos para onde estaria a força magnética. A força magnética ela estaria para dentro da nossa tela mágica, né? Olha para mim aqui para você ver a posição da mão. Se a gente estivesse com a tela mágica aqui assim, ó, a posição da mão seria assim, ó. Velocidade para cima, aí o campo para a direita, o seu dedão acabaria ficando para dentro. Velocidade, campo, força. Posicione sempre os três vetores, velocidade, campo, força. Volta para a tela. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo tudo aqui? É porque eu tossi aqui muito feio. Enfim, então eu preciso perceber que essa força magnética, deixa eu aproveitar essa questão e dar uma desenvolvida numa parada aqui, ó. Essa força magnética, quando esse ângulo é de 90 graus, todas as vezes, nessa situação de ângulo igual a 90 graus, a força magnética ela aponta para o centro da trajetória. E aí ela acaba fazendo o papel de resultante centrípeta. Muito tradicional esse papel de resultante centrípeta feito pela força magnética. Blá, 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 blá. Nicole, oi Nicole, pode repetir a regra da mão direita relacionada à corrente? Claro. O microfone está cortando, Ângelo. Não, me desculpe, é porque tá cortando muito o microfone? Não, né? Foi só naquela hora que eu mexi, não foi? Foi só na hora que eu mexi, foi porque eu dei uma tossida aqui, desculpa, Ângelo. Nicole, olha só, olha pra mim, rapidinho. A Nicole perguntou se eu posso repetir a regra da mão direita relacionada à corrente. Claro, claro que eu posso, olha pra cá. Repara, a regra da mão direita, tanto para corrente quanto para carga, é a mesma coisa. A velocidade, ela tá sempre no sentido dessa carga. Então a velocidade está no sentido da corrente. Ou a velocidade está no sentido da velocidade da carga, vamos dizer assim, né? Seria redundante, mas é isso. Então se eu tiver a velocidade, por exemplo, para a direita, eu coloco os dedos para a direita. Se o campo estiver para baixo, o dedão fica para cima, assim, tá vendo? Como se a tela do computador estivesse aqui. Aí fica velocidade, campo, força. Na verdade, tanto faz ser uma carga ou uma corrente. A ideia é que você perceba que a força magnética atua lá. Tá beleza? Então volta para a tela. Olha só. Repara que quando a força magnética é igual a resultante centrípeta, a força magnética com ângulo de 90, né? O seno de 90 ele vale 1, né? Então fica QVB mv2 sobre R. Olha só, esse R aqui, ó, ele é o raio da trajetória. Observa. Todas as vezes que o ângulo for de 90, a partícula ela descreve um MCU, um movimento circular uniforme. Beleza? Se eu der uma melhorada nessa equação, observa que eu posso dar uma cortada aqui na velocidade, ó. Eu posso dar uma melhorada. A equação fica assim, ó. R igual a mv sobre QB. Eu, quando estudei há muitos e muitos e muitos séculos atrás, valeu, Nicole, tamo junto. Muitos e muitos séculos atrás que eu estudei, eu aprendi essa equação como a equação do Rashid. Rashid mv1 Olha aí, Fabrício, que coisa ridícula. Rashid mv1 Aprendi assim, cara. O raio é igual a mv sobre QB. Observa bem, cara. Qual é a aplicação disso? Dá uma olhada para cá. Olha essa figura louca que tem na próxima questão da Unesp aqui. Um feixe é formado por íons de massa M1 e íons de massa M2, com cargas Q1 e carga Q2.
Observa que elas são lançadas aqui, ó. Olha onde é que elas são lançadas. As partículas, ó. Elas são lançadas nessa posição, ó. Tá escrito no enunciado, cara. Tá escrito. É porque a gente não vai ler agora, não. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho. Bem rápido. Que eu vi que estourou meus 30 minutos. A gente vai fazer um intervalinho de 20 segundos e a gente já volta. Não sai daí, não. No ar, Alvivex. Olha só, percebeu? Percebeu? Agora você percebeu, né? Olha o disfarce que eu fiz no meu cabelo. Dá pra ver direitinho ali, rapaz, olha só. Tá bonito, tá bonito. Ó, então vamos lá. Um feixe é formado por íons de massa M1 e íons de massa M2, com cargas elétricas Q1 e Q2, respectivamente. Observa que as cargas, elas têm mesmo módulo, observou? Mesmo módulo e de sinais opostos. É por isso que uma foi para cada lado. Observa a figura ali que a gente já estava dando uma olhada? Uma foi para cada lado. Teve uma partícula... Ó, repara, as duas entraram aqui, ó. Olha por onde as duas entraram. Tá vendo? As duas entraram por aqui. O campo magnético é essa bolinha aqui, ó. O campo magnético está para fora. Toda vez que é uma bolinha é para fora, sacou? É como se fosse um vetorzinho saindo do plano do papel. E aí, o que aconteceu? Uma carga foi para um lado, uma carga foi para o outro lado. Ou seja, teve uma carga que sofreu a ação de uma força para cá, ó. Essa que sofreu a ação de uma força para cá foi a carga detectada ali no C2. Esse C ele chama de quê? Chapa fotográfica. Teve outra que veio para cá, observa. Se você notar, essas duas forças magnéticas elas estão apontando para o centro. Ó, aqui está o centro e aqui está o centro. Veja. Show de bola? Estou apenas só fazendo uma interpretação. Tá bom? Então a gente está percebendo que a carga foi para o C1, uma carga foi para o C2, porque elas têm sinais opostos. Se você olhar a letra A pergunta exatamente isso. Ó. Indique e justifique sobre qual chapa, C1 ou C2, incidiram os íons de carga positiva e os de carga negativa. É exatamente isso que ele vai querer que a gente descubra. A gente vai descobrir isso pela regra da mão, não se assuste. Fique tranquilo. A regra da mão nessa hora vai nos ajudar, tá? Mas o ideal é você perceber que tem uma força para cada lado, assim, ó, tá bom? A velocidade é esse vetorzinho aqui para cima, ó. Ó. Esse vetorzinho é a velocidade. Esse vetorzinho que está para a direita e para a esquerda é a força magnética, observa. E o campo magnético a gente já viu que é aquela bolinha para fora que está lá em cima. Show de bola. Thiago Bergman. Vixe o quê? Tá com dúvida? Fala comigo aí, cara. Pode mandar aí. Se for só o susto pela questão, não se assuste. As figuras sempre são feitas para isso, né? Para dar um sustinho. Até porque isso é uma questão da Unesp, é uma questão bem preparada, hein? Bem preparada. Bom, o feixe penetra com velocidade v por uma fenda F em uma região onde atua um campo magnético uniforme B, cujas linhas de campo emergem na vertical, perpendicularmente ao plano que contém a figura e com sentido para fora. Depois de atravessarem a região por trajetórias tracejadas circulares de raios R1 e R2 igual a 2R1, observa, já deu a relação dos raios, hein? Desviados pelas forças magnéticas que atuam sobre eles, os íons de massa M1 atingem a chapa fotográfica C1 e os de massa M2 a chapa fotográfica C2. Belezão, então? Então o íon que atingiu aqui, ó, ele tem massa M2. Ó. E ele tem carga Q2 também, ó. Olha só. Esse íon que atingiu aqui, ó, ele tem massa M1 e tem carga Q1. Observa. Aí a letra A. Indique e justifique sobre qual chapa, C1 ou C2, incidiram os íons de carga positiva e de negativa. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Mais uma vez, tudo vai depender da nossa referência. A nossa tela está aqui, ó. Imagine a nossa tela aqui, ó. Eu agora vou colocar a mão exatamente na posição do vetor velocidade e campo magnético. Lembra o campo magnético? Ele está para cima, assim, ó. A tela do computador está aqui, é como se fosse a nossa tela aqui, né? A tela do campo está para cima.
E a velocidade está para cá, ó. Então o campo está para fora da tela e a velocidade está para cima da tela. Show de bola? Então eu tenho, ó, campo, velocidade. O meu dedão, ele vai para a direita. O posicionamento da mão direita, ele te mostra a carga positiva. A carga negativa, como ela tem um sinal de menos, eu comentei isso com você lá no início do nosso desenvolvimento da fórmula. O sinal de menos, ele inverte o sentido do produto vetorial. Então, toda a carga negativa, ela acaba ficando contrária ao que você acha na mão. Quando você faz a regra da mão, você faz e determina o sentido para a carga positiva. Se ela for negativa, é só inverter o sentido. Então, quando eu posiciono os vetores, eu tenho a velocidade para cima da nossa tela do computador, o campo para fora da tela do computador, e aí a posição da mão mostra um dedão para a direita. Olha para a tela mágica. Isso significa, então... Ah, foi pelo meu cabelo, Thiago? Ah, mandei, cara. Quis nem saber, tá na régua máxima. Então, se liga. Pelo posicionamento da mão, a mão, ela tá mostrando a carga positiva vindo para cá, ó. Porque pela regra da mão, o dedão ficou para a direita, tá vendo? Então aqui estará a nossa carga positiva, ó. Aqui estará a nossa carga negativa. Exatamente porque o dedão ficou para a direita na nossa regra da mão espalmada. E o nosso dedão para a direita sempre irá mostrar o sentido da carga positiva, porque é a regra da mão. A regra da mão, ele não mostra a carga negativa. A carga negativa a gente vai determinar depois que a gente faz a regra da mão. A gente faz a regra da mão, achou para a direita. Então, significa que se for positiva, vai para a direita. Se for negativa, vai para a esquerda. A gente faz a regra da mão e achou para cima. Significa que se for positiva, vai para cima. Se for negativa, vai para baixo. É só você inverter em relação ao positivo. Então, ele fala assim, indique e justifique sobre qual chapa, C1 ou C2. Então, C1, carga positiva. C2, carga negativa. E a justificativa? A carga que atingiu a placa C1 está com a força a favor do produto vetorial. Sempre quando a gente vai mencionar alguma coisa desse sentido, a gente vai ter que mencionar o produto vetorial. Então, a chapa fotográfica 1 capta as cargas positivas, pois, pelo produto vetorial VB, a força magnética ficar para a direita quando as cargas forem positivas e para a esquerda quando as cargas forem negativas. Sacou a ideia de como a gente teria que justificar? Não vou escrever isso tudo aqui, senão vai ficar coisa imensa, né, cara? Mas a justificativa seria assim, mencionar que a chapa 1 mantém a força magnética no sentido do produto vetorial. A chapa 2 inverte o sentido do produto vetorial. Então, carga positiva, chapa 1, carga negativa, chapa 2. E agora ele manda também para a gente calcular a relação dessas massas. Lembra que a gente desenvolveu um pouquinho e a gente achou aquela equação do Rashid, Mivion-Kib? Olha só, R1 é igual a M1, V1, Q1, B1, tá vendo? R2 é igual a M2, V2, Q2, B2. Eu vou fazer o seguinte, como ele quer uma razão entre as massas, eu vou começar logo fazendo uma razão aqui entre os dois raios, tá bom? Já vou fazer logo a razão. Então, ó, joga um sobre o outro. Joga o raio 1 sobre o raio 2. Se ligou? Como é uma razão entre frações, você vai repetir a primeira, trocar o sinal para vezes e inverter a segunda. Olha só. Repete a primeira, cambalhota na segunda. Tá vendo? Então, ó, a primeira, M1, V1, Q1, B1. Show de bola? E a segunda? Inverte tudo. Q2, B2, M2, V2. Olha só, filho. Volta aqui rapidinho. A gente viu que as cargas eram de mesmo módulo. Elas tinham sinais opostos, ó, mas elas tinham o mesmo módulo. O feixe, ele penetra com velocidade v. Então, é a mesma velocidade.
é um campo magnético uniforme B. Então é o mesmo campo, tá vendo? Então, filho, é a mesma carga, é a mesma velocidade e é o mesmo campo. É o mesmo módulo de carga, mesma velocidade e o mesmo campo. Observa. Acabei chegando exatamente no que ele queria, né? A pergunta da questão era a relação entre as massas, né? Eu acabei de achar o seguinte, ó. M1 sobre M2 é igual a raio 1 sobre raio 2. Agora eu vou botar na letra da questão, que a letra mostrou o raio como Rzão, né? E ele tinha dito que o nosso R2 era igual a 2R1. Então ficou R1, 2R1, corta R1 com R1. Logo, M1 sobre M2 igual a meio. Essa seria uma relação plausível, né, como resposta. Você poderia escrever também M2 igual a 2M1, mas geralmente a gente, quando fala em relação, a gente produz uma razão, né? Bom, dá uma olhada nessa próxima aqui, olha só, essa que legal. Também é da Unesp, né? Em um equipamento utilizado, e essa mistura campo elétrico, dá uma olhada na figura. Tem campo elétrico e magnético, hein? Em um equipamento utilizado para separar partículas eletrizadas, atuam dois campos independentes, um elétrico E e um magnético B, perpendiculares entre si. Uma partícula de massa 4 vezes 10 a menos 15 e carga 8 vezes 10 a menos 6. Parte do repouso no ponto P de Pluto é acelerada pelo campo elétrico e penetra pelo ponto Q, na região onde atua o campo magnético, passando a descrever uma trajetória circular de raio Rzão, conforme a figura. Então observa que tem dois campos, um trajeto ali entre PQ dentro do campo elétrico e depois de Q dentro do campo magnético. Sabendo que entre os pontos P e Q existe uma DDP de 40 volts, que a intensidade do campo magnético é 10 a menos 3 Tesla. E desprezando a ação gravitacional sobre a partícula, calcule. Letra A intensidade do campo elétrico. Olha, filho, essa intensidade do campo elétrico ela vai sair por uma relação que existe entre DDP e campo, que ela é conhecida como UED. DDP, campo e distância. Agora, o raio da trajetória vai dar bastante trabalho para a gente determinar. Saúde, Fabrício. Então, ó, letra A. A gente vai descobrir o campo elétrico fazendo o ED. Observa que ele disse que a DDP era 40. O campo eu quero descobrir. E a distância, você vê aqui que a distância é 0,2, dá uma olhada. Já está em metro, né? Bonitinho, né? 2 sobre 10. Isso então vai fazer 400 sobre 2, né? 400 sobre 2 é 200. Olha, Daiane, macete para a gente poder utilizar é algo meio complicado, ainda mais se falando de magnetismo. Porque magnetismo ele é muito amplo. A gente consegue identificar, né? Se a questão fala de ímã, né? Se a questão ela fala de uma carga que passa por um campo magnético, se a questão fala de uma corrente elétrica que passa por um campo magnético. E isso depende muito. Então, a gente não tem como assim ficar decorando. Tem algumas coisas que a gente decora mesmo, mas dentro de cada parte. Então, a primeira coisa a ser decorada é saber que a gente pode ter um magnetismo. Isso também é bem legal, dá uma olhada para mim. O magnetismo já está comigo? Já está comigo. O magnetismo ele pode ser dividido por 4 partezinhas. A gente pode falar de ímã, a gente pode falar de carga elétrica passando por dentro do campo magnético. A gente pode falar depois sobre o campo magnético gerado por uma corrente elétrica. E a gente pode falar depois sobre geração de energia elétrica através da variação de fluxo magnético, que é onde está Lenz e Faraday. Então nós temos 4 partes principais para estudar no magnetismo. Dentro de cada uma delas dá para a gente decorar um pouquinho algumas coisas, porque aí a gente vai vendo primeiro qual parte do magnetismo estamos, e aí dentro delas a gente tem algumas equações importantes. Nos ímãs a gente praticamente não tem equação, a gente só fala de bússola. Agora, quando a gente pega, por exemplo, carga elétrica que passa por dentro de um campo, ou uma corrente elétrica que passa por dentro de um campo, a gente fala do Quem Vê Bem Sem Óculos, ou do Bill Sem Óculos, que a gente falou na primeira etapa da aula. Quando a gente pega a corrente elétrica gerando o campo magnético,
surgem algumas outras equaçõezinhas. São equaçõezinhas em função de uma constante do meio, da corrente elétrica. Então você acaba percebendo pela parte do magnetismo qual fórmula você estará. Agora, um macetão, vou ficar te devendo. Tá beleza? Dá uma olhadinha na tela de novo então. Repara só. Na letra B, ele pede para a gente determinar o raio da trajetória lá em cima. A gente já tinha visto que o raio era aquela história do MV sobre QB. Observa. O raio que ele quer que a gente descubra, ele é MV sobre QB. Se eu olhar os dados da questão, olha bem, eu tenho a massa, ó, eu tenho a carga, eu tenho o campo, volta lá, ó, eu tenho a massa, eu tenho a carga, ó, eu tenho a massa, eu tenho a carga, eu tenho o campo. Então, para que eu descubra o raio, eu vou precisar da velocidade, tá vendo? A velocidade é o que eu procuro aí, que eu não tenho, né? Para determinar o raio, porque a questão já me deu MQB, sacou? Então, uma das formas da gente conseguir macetar, olha aí, Daiane, olha aí de novo, Daiane, uma das formas da gente macetar é a gente conseguir identificar o que está acontecendo, né? Então, volta aqui, ó. Eu tenho uma carga que está entrando aqui, ó, e está vindo parar aqui, ó, no campo magnético. Então, eu estou percebendo o movimento de uma carga sob a ação de um campo magnético. Por isso que a gente faz o quem vê bem sem óculos chegando na equação do Rashid. É porque eu já desenvolvi antes para a gente ganhar tempo, tá? Então, a gente acaba percebendo a equação através daí. Então, a ideia agora é achar essa velocidade. Cara, como é que eu vou chegar nessa velocidade, Vidal? E aí eu vou precisar usar o trajeto PQ. Eu vou precisar usar o campo elétrico. E pelos dados da questão, como eles são dados bem restritos, né, em pequena quantidade, a gente não tem assim tempo que foi gasto, a gente não tem, por exemplo, a força elétrica. A gente até poderia ter a força elétrica ali, porque eu poderia fazer o campo vezes a carga, né? Mas ele nem falou nada para a gente. Mas a gente poderia partir de dois caminhos. Ou a gente fala de trabalho e energia, ou a gente fala de força resultante cinemática. Trabalho e energia é sempre mais rápido. Até porque a gente conhece um teorema de trabalho da força resultante igual à variação da energia cinética. Não sei se você já ouviu sobre esse teorema. É conhecido como teorema da energia cinética ou teorema do trabalho da força resultante. E como a gente está dentro do PQ, né, como eu estou mencionando que eu estou dentro do PQ a única força que vai atuar, ó, dentro desse trajeto PQ aqui, ó, a única força que vai atuar é a força elétrica, veja só. A força elétrica é a única força que vai atuar ali. Ela é quem será a nossa força resultante. Observa que ele diz que parte do repouso, ó, ponto P, tá vendo? Oi, Jesse. Ah, tu botou aí, né? Eu geralmente olho as informações que eles dão na questão. Exatamente, a partir daí já meio que sai a fórmula. Perfeito. É uma boa interpretação, ao invés de ficar decorando. Gostei, Jesse. Muito bom. Então, ó, para a gente conseguir chegar aqui nessa velocidade, a gente vai fazer o seguinte. Esse trabalho da força resultante, ele vai ser o trabalho da força elétrica. Olha só. É a única força que atua lá, não tem outra. A variação da energia cinética, ela vai ser a energia cinética final, que é o mv2 sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é o mv02 sobre 2. Só que ele parte do repouso. Então, ó, o trabalho da força elétrica tem uma equação tradicional, U vezes Q. Isso é igual a mv2 sobre 2. Como eu quero achar a velocidade, né? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes o U. Olha aqui o nosso U, ó, 40 volts. 2 vezes 40 vezes a carga. Olha a nossa carga. 8 vezes 10 a menos 6. O 2 é porque veio lá de baixo, eu multipliquei, tá?
igual a massa, que é o nosso 4 vezes 10 a menos 15, né? Isso aí. 4 vezes 10 a menos 15 vezes v ao quadrado. Vou dar uma melhorada nessa conta aí, hein? Vou dar uma melhorada, hein? Ó. Simplifica. 10, ó. Aí ficou o seguinte, ó. 2 vezes 8 é 16. Aqui tá dando 10 a menos 5, né? Esse 10 vezes 10 a menos 6. Do lado de lá tinha um 10 a menos 5 também, tá vendo? Tá dando 10 a menos 5? É isso. Aí o lado de lá também tem um 10 a menos 5. Olha o lado de lá também com um 10 a menos 5. Tá certo? Isso aqui, cara, eu tô errando em conta. Substitui algum valor errado? 4 vezes 10 a menos 15 de massa. 8 vezes 10 a menos 6 de carga. Não, tá certinho. Ali eu cortei o 4 com 40, deu 10. 10 a menos 5. Perfeitão. Aqui vai dar 10 a quinta, olha só. Isso é igual a v ao quadrado, ó. Tá vendo lá, filho? Essa massa é 4 vezes 10 a menos 15. Olha só, aqui que tá errado, ó. Aham, sabia que eu tinha substituído alguma coisa errada, rapaz. Eu sabia, eu sabia. Eu tava escutando alguém reclamando daí, ó. É menos 15 aqui, cara. Então aqui, ó, quando sobe, sobe mais 15, né? Sabia que eu tinha substituído alguma coisa errada aí. Belezão? E aí acabou que isso daqui ficou o seguinte, né? 16 vezes 10 a 10, olha só, igual a um v ao quadrado. Então a minha velocidade vai ficar a raiz de 16, que é 4, raiz de 10 a 10, é o 10 a quinta, olha só, metro por segundo. Agora sim, eu achei a velocidade. E aí a partir do momento que eu achei a velocidade, veja só, eu consigo achar o raio da trajetória, tá vendo lá? Ó, o raio ele será igual a massa 4 vezes 10 a menos 15, que é o m, né? O v, que eu acabei de achar, volta para cá, 4 vezes 10 a quinta, sobre o QB, 8 vezes 10 a menos 6, que é a carga, e o b. Quanto vale o b? O b está aqui. O b vale 10 a menos 3. 10 a menos 3 de campo magnético. Show? Agora a gente faz a nossa continha. Vê se você percebe que vai ter um 16 por 8 ali. Vai dar 2, né? A potência de 10 em cima está ficando 10a menos 10. Dá uma olhada lá em cima. Menos 15 com mais 5. E embaixo ficou 10 a menos 9. Olha aí. Está dando 10 a menos 1, né? Então é porque o raio deu 0,2 metros. Show de bola? Beleza? Sem perder muito tempo, dá uma olhada nessa próxima aqui. Ah, essa daqui, ó. Outra questãozinha do Enem tradicional. Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta, no qual um botão, quando acionado, faz com que uma corrente elétrica I de 6 A percorra uma barra condutora de comprimento L igual a 5 centímetros, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica, 5 vezes 10 a menos 2 Newton por metro. O sistema mola condutor está imerso em um campo magnético uniforme, perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição do equilíbrio a uma velocidade média de 5 metros por segundo e atingirá a catraca em 6 milissegundos, abrindo a porta. A intensidade do campo magnético para que o dispositivo funcione corretamente é de... Olha, primeira coisa, o posicionamento dos vetores nos mostra que a força magnética para a esquerda, porque eu tenho a velocidade para cima e o campo para dentro. Olha para mim aqui, a tela do computador está aqui. A velocidade está para cima da tela e o campo está para dentro da tela. Aí a força fica para a esquerda. Mas mesmo que eu não tivesse visto pela regra, a velocidade está puxando isso tudo para a esquerda. Ele está se movimentando para a esquerda. Foi porque surgiu essa força para a esquerda. Volta para a tela. Repara. Então tem uma forcinha puxando para cá, ó. Uma força magnética devido a esse movimento de carga. E repara que não é uma carga se mexendo, é uma corrente elétrica, né? É a nossa força magnética ali. E do lado de cá,
tem a nossa força elástica, olha só. Do lado de cá tem a nossa força elástica, que é a força da mola, que está ali, tá vendo? Show de bola? Belezão? Valeu, Daiane, tamo junto. Ele pergunta pra gente qual é a intensidade do campo magnético. Olha, essa questão ela não é muito clara em algumas informações. Ele não explica muito bem, né, tudo o que está acontecendo. A gente meio que parte de uma interpretação plausível para que a resolução seja concluída com os dados da questão. Então, em momento algum, ele nos afirma que a força resultante é nula, mas dá a entender que quando atingirá a catraca, abre a porta, o sistema cessa a nossa corrente. É como se essa corrente ela fosse uma corrente apenas necessária para abrir a porta. Então é como se o sistema, quando a força magnética atingisse a catraca, ela igualasse com a força elástica e o sistema parasse de se mover. O sistema nessa hora tem uma força resultante nula. Então a nossa força magnética ela fica igual à nossa força elástica. A força magnética aqui é o nosso Bill sem óculos, né? Mas como a corrente elétrica está fazendo 90 graus com o campo magnético, o seno de 90 vale 1. Então fica Bill igual a Kx, que é a força magnética, igual a força elástica. Ele quer o nosso campo. Observa que é o campo, até pelas opções dá para ver que é o campo, né? É isso aqui que ele quer. Ó. A corrente elétrica ele deu. Essa corrente aqui vale 6 amperes, olha só. O comprimento ele também deu. Uma barra condutora de comprimento 5 centímetros, olha. A constante ele também deu. 5 vezes 10 a menos 2... Ó, Newton por metro. Observa que a gente vai ter que mexer naquela distância lá do outro lado, tá? Nos centímetros. E o X, ele não deu diretamente, mas ele mostra que a mola, quer ver só? Shift Black. Ele mostra o seguinte, ele mostra que a mola percorre uma distância num certo tempo. Então, a mola, ela tinha um tamanho. No momento em que dispara a corrente elétrica, ela estica assim, tá vendo? Ela tinha um tamanho... Aí ela vai lá e estica. Aí ele está dizendo em quanto tempo e com que velocidade ele percorre essa distância aqui, ó. Essa distância é exatamente a nossa deformação da mola. Foi quanto a mola esticou. Então, nós sabemos pela cinemática, né, que o ΔS... ele é igual a velocidade vezes o tempo, olha só. E esse ΔS é o nosso x. Beleza? Então, ó, esse x aqui, ó, ele vai ser calculado fazendo velocidade vezes tempo. Ó. E a velocidade e o tempo foram dados. Essa velocidade aqui, ó, ela vale 5 metros por segundo. E esse intervalo de tempo, 6 milissegundos. Ou seja, eu tenho todos os dados, só preciso prestar atenção no meu sistema internacional com relação aos meus centímetros, tá? Então eu tenho o seguinte, ó, o B, que é o que eu quero descobrir, a corrente que é 6, os 5 centímetros jogar para metro. Tá bom? O outro lado é o K, que é o 5 vezes 10 a menos 2, de constante. O X é a nossa velocidade, são os 5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 6 vezes 10 a menos 3. Bonitinho? Não pode errar não. Não pode errar uma unidade. Não pode dar mole. Ó, todo mundo no sistema internacional, tá vendo? Ó, centímetro, metro, metro, tá vendo? Isso que eu tive que botar para metro. Por isso 10 a menos 2 ali, entendeu?
Eu dei uma mexida na unidade ali exatamente por causa disso, tá? Aí agora a gente faz a nossa continha. A conta nem fica tão difícil depois que você monta tudo. Você percebe que você corta muita coisa, tá vendo? Ó? Olha só. Olha aí, ó. Você corta um montaréu de coisa, né? Acabou que você achou um campo magnético de 5 vezes 10 a menos 3, é isso? Cortei o 6, o 5, o 10 a menos 2, né? E deu um campo de 5 vezes 10 a menos 3 Tesla. Isso se a gente não tiver errado em conta, né? Que a gente não pode vacilar nessas continhas não, cara. Se a gente vacilar numa continha, é uma... Ah, olha ali, ó. Não, tá certo, é isso mesmo. Não vacilei em conta não, ó. O K é 5 vezes 10 a menos 2, Newton por metro, tá certinho, ó. 5, 6 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 2 do outro lado, do centímetro para metro, olha lá. 6, bem certinho. 5 vezes 10 a menos 3, Tesla. Só que não tem isso ali, ó. A gente errou em mesmo, em algum lugar tem um erro de conta aqui, ó. Aonde está esse erro de conta? Aonde está esse erro de conta? Tinha um 10 a menos 1 aí em algum lugar. Porque ali a gente corta, ó. Ou então pode ser o erro de enunciado aqui também, né? Será que é um erro daqui, ó? Pode ser erro de unidade. Ó, 6 mili. A velocidade 5 metros por segundo. Tá tudo bonitinho, cara. Então eu acho que não tem erro ali não. 5 vezes 10 a menos 2 de constante. É porque fazer a conta longe da onde a gente está sempre complica um pouquinho, né? B, ó, 6, 5 vezes 10 a menos 2, igual. Nosso 5 vezes 10 a menos 2 de novo. Não é isso? Isso aí. Nosso 5 e nosso 6 vezes 10 a menos 3. Certinho, lá. Não deve ser erro de digitação mesmo. Porque aí a gente corta tudo ali, ó, 5 vezes 10 a menos 2 com 6, ela está sobrando 5 vezes 10 a menos 3. Provavelmente um desses aí tá com a digitação errada. Tá beleza, meu querido? Se por um acaso foi erro de conta, depois tu mandar uma mensagem e me corrige lá. Tá show? Show de bola? É, estouramos nosso segundo minuto aí. Nosso segundo minuto não, nosso segundo tempo de 30 minutos. É uma pena. Magnetismo precisa de bastante dedicação. Não demole. Eu sei que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade muito grande na interpretação, que foi exatamente... Apagou o computador aqui, eu não consigo mais ver o chat, deve ter desligado. Eu sei que muitas das vezes a interpretação é o que mais atrapalha. Então tenha bastante atenção na hora que você estiver fazendo a leitura, que foi aquilo que a gente estava mostrando. São 4 partes de magnetismo e a gente tem sempre que ter atenção em qual delas a gente está tratando. Tá beleza? Então, meus queridos amores, fiquem na paz da física e até o próximo encontro.